Olá, amigos, que alegria nós nos reunirmos mais uma vez para o podcast Fala Animal, um podcast da ASEAMA, Associação Espírita de Amigos dos Animais. Uma oportunidade de trazermos o processo de estudo da doutrina espírita, caminhos que ampliam a nossa consciência enquanto indivíduos, enquanto espíritos que somos, portas que se abrem, a fim de que sejamos capazes de compreender que caminhos tomar, como participar do processo de transição para a regeneração, como nos modificar intimamente, como refletir através de nós o Evangelho de Jesus, porque isso é a doutrina espírita. A doutrina espírita é o estudo profundo do Evangelho do Cristo, através das revelações da lógica, através da prática do amor, através da compreensão dos mansos e pacíficos, através do entendimento profundo de cada um dos detalhes que o Cristo nos trouxe, debruçados na codificação espírita e detalhados por tantos outros espíritos que vieram aos poucos abrindo para nós a literatura espiritual do aprendizado e do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Trazemos o coração cheio de gratidão a esta doutrina maravilhosa, mas acima de tudo ao nosso Mestre Jesus, ao nosso educador por excelência, ao Mestre do amor, a Ele que nos ama incondicionalmente, que nos aguarda constantemente, que nos resgata diariamente para o seu campo de amor e de luz, aguardando que, em nossa infância espiritual, sejamos capazes de entender a sua declaração de profundo amor a cada um de nós. E, meus amigos, hoje, no podcast Fala Animal, trazemos o Alma Animal em Notícia. Sempre este podcast traz a voz dos animais, seja quando estudamos evolução, seja quando estudamos os campos da reforma íntima de cada um de nós, é direta ou indiretamente as necessidades e a voz dos animais, clamando por nossa compreensão, nossa conscientização, nossa compaixão, nossa misericórdia, a nossa forma de aprender a amar. Mas hoje, no Alma Animal em Notícia em particular, nós realmente trazemos a voz dos animais. O que se passa no mundo, é claro que nós não podemos resumir tudo, mas sempre trazemos um pouco do que está acontecendo com eles. É como se parássemos e perguntássemos a eles: diga-nos, irmãos queridos de nosso coração, o que está acontecendo com vocês? O que podem nos dizer sobre as mudanças no mundo, positivas e negativas? O que precisamos aprender? O Alma Animal em Notícia é uma forma de ouvir a eles e a resposta que eles nos trazem. Buscamos na mídia o que está ocorrendo com eles, então somos capazes de ouvir a eles mesmos, a partir destas notícias, compreendendo suas necessidades, compreendendo o resultado da atuação constante da mudança de consciência no mundo em relação aos animais, compreendendo a evolução dos próprios animais, compreendendo o impacto que nós temos na vida deles, na reencarnação deles, na formação da psique de nossos irmãos queridos, confiados a nós por nosso Mestre Jesus. Hoje nós ouviremos sobre a guerra na Ucrânia e o que está acontecendo com os animais. Hoje nós ouviremos sobre as fazendas de urso no Vietnã, na Coreia. Hoje nós ouviremos sobre o impacto da vida humana sobre os animais. Hoje nós aprenderemos sobre o quanto a constante ação de conscientização em relação aos animais tem trazido resultados. O próprio fato de nós termos tantas notícias na mídia sobre os animais, tantos vídeos sobre os animais, nos demonstra uma mudança constante de consciência da humanidade em relação aos seus irmãos mais jovens. Meus amigos, sejam bem-vindos ao Alma Animal em Notícia de março de 2022. Oi Sandra, oi Nádia, Natália, tudo bem? Bom, eu vou fazer a leitura de um texto que saiu na ANDA,
Privado de liberdade, o único gorila em cativeiro da Ucrânia é ameaçado por bombardeios. Os animais do zoológico de Kiev, na Ucrânia, continuam isolados no local e não há planos para a retirada deles do local, que sofre riscos iminentes com os ataques de mísseis da Rússia. O local abriga cerca de 4.000 animais de mais de 200 espécies, incluindo elefantes, camelos e o único gorila da Ucrânia. O estoque de comida deve durar 10 dias, calcula a administração. O gorila Tony nasceu no zoológico de Nuremberg, na Alemanha, em 1974. Posteriormente, ele esteve nos zoológicos de Hannover e Saarbrücken e desde 1999 vive em Kiev. Abre aspas. É quase impossível evacuar os animais porque é impossível fornecer serviço veterinário e transporte adequados, fecha aspas, afirmou Kirilo Trantin, chefe do zoológico, segundo o site Euronews. Elefantes e outras espécies vulneráveis ao estresse gerado por explosões e tiroteios estão recebendo sedativos. Abre aspas. A guerra está causando tanto estresse aos animais que alguns foram realocados para recintos fechados e galerias subterrâneas, fecha aspas, acrescenta Trantin. Durante a invasão russa, alguns zoológicos ucranianos conseguiram evacuar seus animais para países vizinhos. Na segunda-feira, dia 28/2, animais do santuário de ursos Save Wild, perto de Kiev, foram transportados para a Polônia, onde o zoológico de Poznan lhes ofereceu refúgio durante a guerra. Apesar de estar cercado por tanques russos no caminho, o comboio de 5 ursos atravessou a linha da ocupação e chegou em segurança ao seu destino, provocando alegações de um, abre aspas, milagre, fecha aspas, das funcionárias do zoológico. Eu vou fazer agora uma leitura de uma outra matéria que também saiu na ANDA, que tem o título Mais de 30 cavalos são queimados vivos por tropas russas em Kiev. Ativistas em defesa dos direitos animais denunciaram ao Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia que tropas russas atearam fogo em um estábulo e mataram cruelmente mais de 30 cavalos. Abre aspas. Quase todos os cavalos foram queimados vivos em um estábulo em Hostomel, enquanto invasores russos o incendiaram. Apenas alguns deles escaparam, fecha aspas, disse o MFA em um comunicado. Uma mulher que se apresentou como responsável pelos animais afirma que foi expulsa de sua casa e que, quando tentou soltar os animais, para que eles tivessem a oportunidade de fugir e tentar sobreviver, foi informada pelos soldados que os animais seriam mortos e se ela não saísse do local, teria o mesmo destino. Ela fugiu assustada e dias depois soube do incêndio. No local viviam 32 cavalos, apenas 2 sobreviveram. Denúncias frequentes. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia postou em seu Twitter as denúncias de ativistas pelos direitos animais que o exército russo está mirando propositalmente os zoos e abrigos de animais ucranianos. Há muitos cães e gatos feridos presos embaixo de escombros. De acordo com as denúncias, os russos também cortaram o fornecimento de energia elétrica de zoos e abrigos e sem o aquecedor, muitos animais estão sofrendo de hipotermia e morrendo. Ativistas e representantes de abrigos... Vou ler de novo. Ativistas e representantes de abrigos disseram ao Ministério que estão sobrecarregados e que seus telefones pessoais não param de tocar com pedidos de resgate. Muitos voluntários optaram por arriscar a própria vida para ficar na Ucrânia cuidando dos animais, mas não há pessoas o suficiente para atender todas as demandas. Há cães, gatos e coelhos que foram deixados sozinhos em casa pelos tutores que fugiram da guerra e estão sofrendo com o frio e a fome. Outros foram atingidos por bombas. Ataques covardes. Bombas russas atingiram 2 abrigos, um em Gorlovka e o outro em Donetsk.
ambos no leste da Ucrânia. Olá, Sandra. Oi, Nádia. Oi, Tiago. Eu vou ler uma notícia do CNN Brasil, uma notícia internacional. O Zoológico da Polônia resgata leões, tigres e outros animais na fronteira ucraniana. Além de milhões de pessoas, animais domésticos e selvagens também estão sendo afetados pelos confrontos entre Rússia e Ucrânia, que já entram no 25º dia. Diante desse cenário, um zoológico da Polônia trabalha para resgatar animais do território ucraniano. Na última semana, em parceria com a Fundação Leão, localizada na Holanda, o zoológico de Poznań resgatou leões, tigres, raposas, gatos e cães domésticos. A Fundação Leão abrigará os felinos selvagens, 2 leões de 1 e 3 anos e 2 tigres de 6 meses e 5 anos. Segundo informações da Fundação, os animais estão em um espaço de quarentena e dentro de um mês devem seguir para o edifício principal. Abre aspas. Estamos agora de olho neles. A maior preocupação neste momento é a tigresa doente, de 5 anos de idade. Fecha aspas. Animais abandonados. Desde o início da guerra, milhares de animais de estimação foram abandonados por seus donos, que fogem às pressas da guerra. O repórter da CNN Brasil enviado à Ucrânia, Matias Broteiro, visitou um dos locais que está funcionando 24 horas por dia para receber animais em Lviv, cidade próxima à fronteira com a Polônia. Embora ainda não se saiba quantos animais foram acolhidos em abrigos, como este em toda a Ucrânia, uma voluntária destaca que a maior parte dos que foram resgatados são gatos. Eu vou ler uma notícia do site Proteção Animal Mundial. Coreia do Sul anuncia fim às fazendas de bile de urso. Dia 26 de janeiro de 2022 se tornou um dia marcante para centenas de ursos mantidos em cativeiro na cruel indústria de bile de urso na Coreia do Sul. Abre aspas, continuaremos lutando para acabar com a indústria do bile de urso em outras partes da Ásia, principalmente no Vietnã e na China, para garantir que essa seja a última geração de ursos em sofrimento. Fecha aspas. Na última quarta-feira, dia 26 de janeiro, o Ministério do Meio Ambiente da Coreia do Sul assinou um acordo com a Bear Farms e as principais organizações locais de proteção animal para estabelecer um compromisso de proibir a criação de ursos em cativeiro para a extração de bile. O acordo começa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2026 e os signatários concordaram em cooperar para conservar e cuidar dos ursos que continuam vivos. Desde 2003, temos trabalhado arduamente em parceria com a Green Korea para acabar com a indústria cruel de bile de ursos. Isso inclui negociar o acordo com a Bear Farmers e o governo sul-coreano para esterilizar os ursos que vivem nas fazendas para garantir que esta seja a última geração de animais a sofrer em cativeiro por sua bile. Entre 2014 e 2017, o Ministério do Meio Ambiente esterilizou 967 ursos que eram mantidos em cativeiro para exploração de sua bile. Com a conclusão do programa de esterilização, a população de ursos em fazendas diminuiu em 75%. Hoje, em toda a Coreia do Sul, 360 ursos permanecem em cativeiro. Em meados dos anos 2000, eram 1.400 ursos. Atualmente, é ilegal extrair a bile de um urso na Coreia do Sul, enquanto os animais estiverem vivos. No entanto, o governo permite que os animais com 10 anos de idade sejam abatidos para que a vesícula biliar seja extraída e possa ser usada na medicina tradicional asiática. Com o acordo, a exploração cruel de ursos como mercadorias será abolida de uma vez por todas no país, encerrando uma indústria de 40 anos. Abre aspas. Estamos muito entusiasmados com este acordo, que é o resultado de um longo trabalho de 18 anos em parceria com Green Korea. Ursos em cativeiro, explorados pela indústria da bile, são cruelmente explorados e comercializados. Eles passam a vida toda em gaiolas minúsculas e apertadas, suportando imenso sofrimento mental e físico. Comenta Maia Pataskia, gerente global de campanhas de animais silvestres,
não remédios na proteção animal mundial. Abre aspas. Esse acordo envia um sinal claro e positivo de que a prática cruel de fazendas de bile de ursos não é mais aceitável em país moderno, principalmente por alternativas à base de plantas estarem prontamente disponíveis para substituir as partes de animais. Ursos não são remédios, eles são seres sencientes e pertencem à natureza, completa Maia. O governo também está planejando construir um novo abrigo em Bargur, que acomodará 49 ursos, e um santuário, que abrigará cerca de 70 ursos. Parabenizamos esse desenvolvimento, mas pedimos ao governo que garanta que sejam criados espaços suficientes no santuário para abrigar todos os ursos restantes após janeiro de 2026. Também estamos pedindo a criação de um plano para gerenciar os ursos de forma humana. Abre aspas. Pedimos ao Ministério do Meio Ambiente que pare de ser reativo e avance usando a declaração de 26 de janeiro para marcar o início do fim dessa indústria cruel. O Ministério deve ser proativo e tomar medidas para garantir que os abrigos para os ursos desempenhem seu papel como instalações nacionais para proteger com segurança os ursos restantes nas fazendas. Olha esta situação dos animais na Ucrânia, a guerra em si, aliás, nos traz um conflito de emoções, nos aciona o mais profundo sentimento de piedade, de compaixão, e nos é também um exercício para o sentimento de aprender a aplicar a caridade para com os criminosos que nos descreve o Evangelho segundo o Espiritismo, a ouvir o Cristo na cruz e ecoando sua voz sublime de amor e esperança. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. A guerra em si, a situação de crueldade, nos aciona as lágrimas, nos emociona quando nós vemos as notícias. Mas é claro que a solidariedade também nos emociona. A mobilização, por exemplo, da Polônia a resgatar mães, crianças e animais, braços que se abrem, a compaixão, a fraternidade, tudo isso nos emociona. Ver a situação das crianças que os pais enviam muitas vezes sozinhas para o socorro, confiando que haverá do outro lado aqueles que estenderão as mãos, praticando a caridade de nosso Senhor Jesus Cristo. E não tenhamos dúvida, meus irmãos, dos trabalhos incansáveis por parte da espiritualidade superior, a fim de auxiliar tanto quanto possível nestes caminhos que foram criados pelo homem, em sua incapacidade de compreender e aplicar as lições da Constituição Divina. Em particular, nos toca a situação dos animais. Quando nós ouvimos essa situação dos cavalos, por exemplo, nosso coração dói de imaginar o que ocorreu ali. Quando nós vemos abrigos sendo bombardeados, onde estão animais nos zoológicos, animais morrendo de frio, como há pessoas morrendo de frio porque não há aquecimento nas cidades, porque não há alimento, porque não há água. Nosso coração se condói. E nós só podemos pedir perdão aos animais pelos atos da humanidade e nos debruçar em preces, confiando em Jesus e aplicando as lições da doutrina espírita acima de tudo, que nos ensina acerca da imortalidade da alma. Lamentamos o profundo sofrimento pelo qual passam os animais e as pessoas e confiamos ao Cristo toda esta situação, cientes de que o amor cobrirá a multidão dos pecados que hoje envolvem, trabalhando com as preces a fim de que possamos auxiliar a espiritualidade superior. Se nós não podemos estar lá, nós podemos realizar a prece de alguma forma pelo pensamento. Estamos lá, unidos às correntes de amor e esperança, unidos aos protetores de animais que têm condição de ir até lá, retirar quantos animais eles podem, unidos inclusive aos protetores, que nós tivemos notícias de protetores que desencarnaram na trilha do socorro, a abrigos, levando alimento. Então nós podemos nos unir a estes irmãos, nos fazendo protetores sob o ângulo do espírito, auxiliando o campo mental de força e de coragem.
e pedir, sem dúvida nenhuma, à espiritualidade superior, que possamos no solo físico auxiliar quanto possível, estar nas frentes de trabalho, nos encontrar nas colônias a fim de receber os que desencarnam, sejam homens, sejam animais, auxiliar a plasmar a reconstrução dos caminhos da luz e da paz, auxiliar a implementar novos caminhos que devem levar à resolução de conflitos e fazer a prece por aqueles que provocam a guerra, por aqueles que entram em guerra, aprendendo o poder do pensamento, o poder da meditação. Não há dúvida de que a preocupação das fraternidades superiores é exclusivamente em estimular o amor, o perdão, a compaixão, a solidariedade e fraternidade, e somos todos nós estimulados a unir forças para com eles, a aprender a amar. As lições de amai os vossos inimigos, amai aqueles que perseguem e caluniam, amar, a fazer a caridade na prece constante, cientes de que toda justiça não cabe a nós, mas cabe a Deus. Então, meus amigos, hoje nosso estímulo é pela prece. E nos lembrando de observar o quanto se mobilizou de fraternidade a favor dos homens e a favor dos animais. Isto é um indicativo de mudança de consciência. Não só uma preocupação em torno dos animais, por exemplo. Há uma preocupação do que está ocorrendo com os animais, aqueles que persistem arriscando a própria vida por eles dentro do país em guerra, e aqueles que buscam socorrer, buscam levar alimento, buscam socorrer os que eles sabem que estão presos em abrigos, presos nos zoológicos. Então nós temos uma mobilização que inclusive gera notícia. Antigamente nós não veríamos isso. Isso, em meio a toda esta tristeza, deve nos levar a olhar com um olhar bastante visado dentro do Evangelho, dentro do processo de transição para a regeneração, conscientes de que está ocorrendo uma mudança. Há uma egrégora de solidariedade formada a favor dos animais em muitos pontos do planeta. Significa que a nossa ação individual, a nossa mudança individual, optando por uma vida que não compactua com a crueldade para com os animais em nenhuma situação, optando por nos fazermos ativistas do Evangelho, expandindo a consciência de que os animais têm alma, inteligência, emoções, que eles fazem parte da família. Todo este processo é essencial, porque há, meus amigos, uma porta aberta dentro do inconsciente coletivo que vai levar a mudanças cada vez mais profundas. Há um campo aberto para a implantação da luz do amor a todas as criaturas de Deus. E nós temos então a oportunidade de usar essa porta. Não nos preocupemos com aqueles que são incapazes de compreender o que nós estamos dizendo, mas nos preocupemos em trabalhar com Jesus. E, acima de tudo, a representar os nossos irmãos animais, aproveitar os momentos de compaixão, porque não há dúvida nenhuma, qualquer um que ler uma notícia como esta que está acontecendo com os animais, não importa a forma como viva, será levado a ter compaixão. Então, meus amigos, em todos os campos, até nas situações mais difíceis que ocorrem no planeta, existe a oportunidade de trabalho junto a Jesus. Seja prece, seja fé, seja o não julgar, seja compaixão por aqueles que nada sabem sobre o Evangelho, ignorando as lições de Jesus e plantando para si mesmo as dores difíceis dos processos de despertar e de expiação. Seja a união com Cristo, o aprendizado da esperança, a compreensão da vida futura, conforme nos diz o Evangelho, o entendimento da imortalidade da alma, cientes de que todos que desencarnam reencarnarão, a oportunidade de trabalho através da prece e no sono físico. Olhem, meus amigos, que em tudo nós temos a chance de olhar a sombra e trabalhar na luz. Não podemos ignorar a sombra, porque isto também é misericórdia, é piedade, conforme nos diz o Evangelho. A piedade é aquela que tem a coragem de ver pelo que passam aqueles que necessitam de ajuda e se mobiliza ao implantar a caridade de todas as formas que puder.
Nestas notícias que nós acabamos de ler, não há dúvida que nós podemos ouvir os nossos irmãos animais pedindo socorro sem compreender o que ocorre, como em tantas outras situações, desesperados e aflitos, angustiados e com medo. E ao mesmo tempo podemos ouvi-los agradecidos pela ajuda que lhes é concedida. E não nos esqueçamos, meus amigos, que esses que desencarnam em pânico e desespero podem receber de nós, no sono físico, nas colônias espirituais que os recebem, esta mesma ajuda de compaixão e esperança, e este exemplo de que há homens que amam os animais. Olá a todos! Neste segundo bloco eu vou falar um pouquinho mais sobre a exploração dos animais pelos seres humanos. Começando com uma notícia do Pará, um caminhão que transportava porcos explorados para consumo foi atingido por um trem. O caminhão estava indo para o frigorífico durante a madrugada e chovia na hora do acidente. Boa parte dos porcos foram mortos na hora pelo impacto e não se sabe dizer quantos animais eram transportados nem quantos sobreviveram. Mas o mais impressionante dessa notícia do site da ANDA é que, de acordo com o site Veganesa, no Brasil são mortos pelo menos 5,33 mil porcos por hora, 128 mil por dia e 3,84 milhões por mês. São mais de 46 milhões de suínos mortos por ano. Não há como negar que se trata de um número surpreendente de mortes. São mais de 46 milhões de indivíduos de uma espécie mortos por ano para consumo. É algo que faz pensar, considerando que toda essa matança tem como finalidade atender um anseio não essencial. Subestimamos a capacidade dos porcos. Ainda que inteligência não deveria servir como baliza na consideração ao direito à vida, mas sim a básica capacidade de senciência, é válido reconhecer como subestimamos os animais que matamos para consumo. No caso dos porcos, por exemplo, o estudo Pigs, Sus Scrofa Domesticus, Categorized Pictures of Human Heads, publicado pelo Jornal da Sociedade Internacional de Etologia Aplicada, prova que os suínos não são apenas curiosos e têm boa capacidade de aprendizado, mas possuem uma boa memória de longo prazo. Também conseguem enganar deliberadamente outros porcos e podem antecipar necessidades e intenções. O experimento mostra que os porcos podem se lembrar de estímulos visuais e responder adequadamente, informa a pesquisa. Realmente é preciso repensar sobre o sofrimento que causamos a esses animais para saciar o prazer. Ainda do site da ANDA, outro animal que anda sendo explorado e está ameaçado de extinção são os sapos. Uma espécie de sapo está sendo ameaçada por estar sendo continuamente procurada para a extração de uma substância batizada de molécula de Deus, dado seu potente efeito alucinógeno e de euforia. A espécie Bufo alvarius é encontrada no deserto de Sonora, no México e também no sudeste dos Estados Unidos. Agora, o sapo é classificado como ameaçado na Califórnia e no Novo México, devido à grande procura para a extração da substância. Este sapo, sempre que ele se sente ameaçado, expele o fluido psicoativo chamado 5-MeO-DMT. Para extrair a substância, pessoas que buscam a experiência psicodélica fazem cócegas nas glândulas do animal para que ele libere o ativo. Há uma campanha pública de financiamento para angariar recursos em prol do desenvolvimento de uma linha específica da versão sintética desse psicodélico, que, segundo estudos, também entregam efeitos satisfatórios para a terapia, sem que nenhum sapo corra risco no processo. O jornal americano New York Times destaca que, à medida que os pesquisadores estudam a segurança da substância, também estão surgindo relatos de experiências adversas pelo uso do fluido, que pode causar envenenamento. Alguns retiros de tratamento que utilizam a substância colocam até paramédicos de prontidão para ajudar em caso de reações negativas. Tem uma nota da redação aqui que ela é muito interessante, que eles dizem, a redação da ANDA, né? Como nós, os animais nasceram para viver livremente. Os sapos não são objetos para serem expostos e servirem ao prazer dos seres humanos. As pessoas podem obter alguns minutos de entretenimento, mas para eles é uma vida inteira de exploração e abusos,
condenados pelo egoísmo humano. Infelizmente, nós vemos mês após mês esses relatos dessas notícias sobre exploração animais que dão apenas alguns minutos de prazer, seja para o paladar, seja para o entretenimento do ser humano, mas que acabam com a vida desses seres. Então, precisamos realmente repensar em todas as nossas atitudes. Falando um pouquinho de notícias boas, ainda no site da ANDA tem uma notícia que fala sobre corrida de jumentos é proibida após pressão de ativistas. A exploração de jumentos em uma corrida tradicional realizada na cidade de Farias Brito, no Ceará, foi proibida pela prefeitura após pressão de ativistas em defesa dos direitos animais. A última edição da corrida de jumentos, realizada no último domingo, isso foi em 2023, o evento ocorreu no distrito de Quincuncá com autorização do Poder Municipal. Porém, depois de pedidos de políticos defensores da causa animal, a prefeitura pediu desculpas pela realização. Segundo o Poder Municipal de Farias Britos, o evento é uma prática que vem ocorrendo ao longo dos anos e sem que tivesse passado por uma análise mais detalhada. Ingressou na agenda dos eventos realizados pela atual gestão. A decisão foi divulgada pela prefeitura nas redes sociais. Em sua defesa, o município disse que a corrida não envolveu manejo que possa ser classificado como crueldade aos animais. Já a vereadora, que denunciou o caso, afirmou que o ato vai contra a integridade física dos animais e é considerado como crime ambiental. Eu vou ler aqui a nota da redação. A medida mais benéfica para os animais seria acabar com eventos como a corrida de jumentos, vaquejadas, rodeios e todo tipo de exploração no Brasil. Da mesma maneira que há pressão por parte de grupos de proteção animal para que países europeus e latino-americanos acabem com as touradas, essas práticas realizadas no Brasil são uma amostra dessa exploração e da tortura que animais sofrem para o entretenimento humano. Ainda falando um pouquinho de boas notícias, essa notícia que eu vou ler agora, ela é um pouquinho mais antiga, ela é do finzinho de fevereiro, mas é importante a gente relembrar. Chuvas que ocorreram em Petrópolis fizeram diversas vítimas humanas e não humanas. E no final de fevereiro, a prefeitura divulgou que resgatou 200 animais em áreas de deslizamento em Petrópolis. São gatos e principalmente cachorros resgatados pela COBEA, Coordenadoria de Bem-Estar Animal, que distribuiu os animais em 39 lares temporários, cadastrados pela prefeitura. Os feridos foram levados para clínicas que estão trabalhando de formas voluntárias e, de acordo com a coordenadoria, muitos animais precisam ficar em lares temporários até seus tutores retornarem para seus lares. Meus amigos, essas notícias que acabamos de ouvir, notícias difíceis de ouvir e ao mesmo tempo notícias que vão nos demonstrando paulatinamente o processo de libertação dos animais. Em particular, esta notícia a respeito desse acidente com os porcos me lembrou o acidente que nós tivemos a triste oportunidade de assistir em 2015, que aconteceu no Rodoanel, onde um caminhão de porcos também virou. Nós tivemos outras situações como estas. Nós tivemos situações em que barcos que carregavam animais naufragaram no mar, e outras situações tantas em relação a isso. Em particular, nesse acidente do Rodoanel, quando aconteceu, uma série de ativistas foram até lá para impedir que esta situação dos porcos tão difícil gerasse simplesmente um assassinato em massa na estrada. E nós, a SEAMA foi um grupo que foi até lá. E o que nós ouvimos e vimos, aqueles animais desesperados, muito nos comoveu, nos comove até hoje. Posso dizer a descrição de muitas pessoas que, depois desse acidente, acabaram por se tornar vegetarianas, ovo-lacto-vegetarianas, depois veganas, pela consciência em relação ao sofrimento pelo qual passaram aqueles animais. Então, quando nós vemos uma notícia como esta, o nosso coração se enche de compaixão, porque no dia a dia nós praticamos a alimentação e os hábitos da não crueldade, na esperança sempre de que os nossos irmãos animais possam ficar livres desse sofrimento, que nós não tenhamos não só de ouvir notícias como essa, ou da exploração que acontece, por exemplo, com o sapo, dessa situação do acidente com os porcos, mas que chegue um momento em que eles realmente estejam livres. Por enquanto, o nosso trabalho é ajudá-los tanto quanto possível a ficarem livres,
Há um grupo enorme de espíritos iluminados, trabalhadores de Jesus, trabalhando incansavelmente pela abolição dos animais, junto à prática do Evangelho, estimulando os caminhos da luz e da esperança. E nós somos humildes servidores de Jesus e dos animais, não somente nós da SEAMA, mas vocês que estão conosco, todos nós estamos estudando juntos, estamos aqui, acima de tudo, para servir aos animais. E eu sei que o sonho que eu vou dizer agora é meu sonho, e é o sonho de vocês que nos ouvem. Nós sonhamos com um dia que o Alma Animal e Notícia só traga notícias maravilhosas sobre a inteligência, sobre a cognição, sobre a emoção, notícias engraçadas, daquilo que nós testemunhamos dos animais conosco, em nosso lar. Coisas incríveis que nós temos visto cada vez mais na convivência íntima com eles. Por ora, o Alma Animal e Notícia ainda traz a voz deles, dizendo quão difícil é para eles estarem reencarnados diante dos verdugos que compõem a humanidade em nosso planeta Terra. Por outro lado, meus amigos, essa notícia dos ursos, por exemplo, muito nos comove. Comove aqueles que amam os animais saber que existem fazendas de ursos em que eles ficam presos em gaiolas mínimas, completamente presos, para que seja conectada uma sonda aos seus ductos biliares e retirada a bile para fazer um medicamento específico. Como difícil é imaginá-los nesta situação. E aí nós vemos a luta de ativistas companheiros que amam os animais e que trabalham incansavelmente para mudar essa consciência e vêm conseguindo modificar este caminho, resgatar os animais. Eu fico imaginando e eu transmito isso junto a vocês, porque eu sei que o coração de vocês também sente isso que eu vou dizer agora. E imaginando o alívio deles quando foram resgatados e foram colocados em tratamento e em situação de liberdade da escravidão, da opressão, do desespero diário, constante, cotidiano, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu fico imaginando a paz dentro desses corações, quando eles entenderam que estavam livres e desejando que todos os animais do planeta que passam pelo constante sofrimento e crueldade possam ter esta mesma paz. Hoje, o Alma Animal e Notícia ouve a voz dos animais e traz a voz daqueles que os amam para eles, numa mensagem que é uma prece em que pedimos aos espíritos iluminados que trabalham a favor de amar os animais, compreendem a sua linguagem acima de tudo. Pedimos que a equipe espiritual da SEAMA leve até eles esta mensagem que vem do coração de todos nós, irmãos queridos. Incansavelmente trabalhamos para que vocês fiquem em paz. Do nosso coração para o coração de vocês, o nosso mais profundo amor e a promessa sincera de dedicação e persistência para que vocês vivam o amor e a esperança. Todos nós que apresentamos o podcast, que somos voluntários da SEAMA, que estudamos juntos a doutrina espírita que nos ensina o amor aos animais, a alma presente, a evolução, os sentimentos, todos nós. E eu sei que todos aqueles que trabalham em muitos pontos da Terra, todos nós juntos, dizemos a vocês, perdoem a humanidade. Nós amamos vocês e não pararemos até que todos estejam livres, conforme ensina o Mestre Jesus. No amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. São vocês, nossos irmãos mais novos, são nossa família mais próxima. E tem de nós o nosso mais profundo amor. Meus amigos,
Que Jesus nos abençoe a todos. Até a próxima semana no Fala Animal. Um abraço de todos os voluntários da ASEAN.